Irmãos da Igreja Presbiteriana, Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe as famílias reunidas neste dia, abençoe os nossos irmãos, familiares, amigos que têm acompanhado a nossa live. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, vinculados através desta live. Deus esteja abençoando mais uma vez a todos os participantes. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando então a nossa live de hoje. Nós vamos orar nesse momento, irmãos, em que nossos irmãos estão chegando, estão participando. Vamos então falar com Deus agora em oração. Senhor, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque tu és um Deus soberano, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que cuida, Senhor, de nós, um Deus que te preocupas conosco. Nós honramos o teu nome, te glorificamos nesse momento em que estamos reunidos para mais esta transmissão. Nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe no dia de hoje, abençoando as famílias de nossa igreja, aos nossos amigos, aos nossos familiares, outros irmãos que acompanham a nossa live. Ó Senhor, abençoa cada um deles. Tem misericórdia, Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos a instrução da tua palavra. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos hoje iniciando essa live com uma reflexão em torno da família. Nós estamos no penúltimo dia do mês de maio, hoje é o dia 30, e nós estamos nesse final de semana, nesse último fim de semana do mês de maio, neste sábado e amanhã domingo, se Deus assim nos permitir, fazendo essas reflexões sobre a família, encerrando assim o mês de maio, que é o mês do lar. Então, a nossa reflexão será a respeito da família. Então, hoje nós estaremos falando sobre a família cristocêntrica, ou seja, a família centrada em Deus. E vamos ler o Salmo 127 para que o Senhor nos oriente através da leitura deste Salmo. Então, vamos fazer a leitura do Salmo 127. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor nos abençoe através da leitura deste salmo, aplicando-o aos nossos corações. Irmãos, o Salmo 127 é um salmo de romagem. São os 15 salmos que começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, são chamados salmos de romagem, ou salmos dos romeiros. Eram salmos que eram cantados quando os romeiros, peregrinando das cidades que ficavam distantes de Jerusalém, eles se dirigiam em romaria para Jerusalém
para participarem das festas no templo, das atividades no templo, especialmente as festas nacionais judaicas. E esses salmos eram cantados nessas romarias. E aqui é um salmo que nós habitualmente tratamos dele dentro do contexto da família, porque ele fala acerca de como deve se conduzir a família de Deus, a família hoje, para nós, a família cristã, já no período do Novo Testamento, família cristã, não havia esse nome, não é? No Antigo Testamento ainda, mas nós vamos buscar algumas orientações neste salmo que trata acerca da família que é centrada em Deus, ou a família teocêntrica, cujo Deus está no centro, o nosso Deus amado, o nosso Deus soberano. Então, nós vamos tirar aqui algumas lições para nós na noite de hoje. O que é que o texto nos ensina sobre a família centrada em Deus, ou a família teocêntrica? A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, e o texto nos ensina, é que o Senhor é o edificador da família. O Senhor é o edificador da família. E o texto é claro. A primeira parte do versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Irmãos, essa questão é uma questão muito importante, porque a família é criada por Deus. Deus não só cria a família, como Ele a edifica. Deus é quem dá edificação, crescimento, desenvolvimento à família. Então, todo esforço que nós fizermos, se Deus não for o centro, se Deus não fizer parte, desse trabalho, desse desenvolvimento familiar, é inútil, é o que o texto diz, quando nós lemos aqui no Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tá? Portanto, é importante, é fundamental, é essencial que nós estejamos cientes com esse discernimento de que é Deus quem edifica a família. Nós trabalhamos, nós fazemos a nossa parte, mas é Deus quem dá o crescimento, quem edifica, quem faz a família crescer, se desenvolver. É Deus quem faz esse trabalho e muitas vezes nós não o reconhecemos. Mas é fundamental que nós tenhamos essa consciência acerca desta ação de Deus na vida da família. A segunda lição que nós temos nesse texto, no Salmo 127, vai nos mostrar que, e esse texto nos ensina, que o Senhor é o protetor da família. Então, a segunda parte do texto diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A mesma coisa acontece agora. De nada adianta nós buscarmos segurança, a segurança humana, fazermos todas as coisas para que todos os aparatos, procurarmos todos os meios de guardarmos a nossa casa, se Deus não aguarda, se nós não buscamos em Deus a proteção para o nosso lar. Então, é Deus quem é o verdadeiro protetor, é Deus quem é o verdadeiro guardião do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Portanto, o texto está nos ensinando isso, que o Senhor é o protetor da família, a família que Ele mesmo criou, e Ele mesmo edifica, e Ele mesmo protege. Portanto, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade é o conjunto das famílias. Então, se Deus não guardar,
em vão vigia a sentinela. Há trabalhos que são feitos e nós nem percebemos que Deus está agindo, que está atuando, que é Deus quem está cuidando, que é Deus quem está guardando. Essas coisas não são obra do acaso, não são obras do acaso. Então, muitas vezes, nós saímos, voltamos, vamos para o trabalho, vamos à rua para o mercado, vamos fazer outras coisas na rua e voltamos para casa. É Deus quem nos está guardando. Portanto, muitas vezes nós pensamos, e nós nem pensamos às vezes, que tudo isso depende de nós. Mas Deus é quem está no controle e Ele é que é o guardião, Ele é que é o protetor da família e da cidade. Uma terceira lição nós temos aí no versículo 2 e nos mostra que o Senhor é o provedor da família. O versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, irmãos, às vezes nós pensamos que só o fruto do nosso trabalho, que só o nosso esforço é o suficiente, ou é aquele que produz todos os bens que nós necessitamos. Mas todo esse esforço, ele seria inútil se Deus ele não fosse o nosso provedor. Na verdade, é Deus quem nos dá força, é Deus quem mantém a nossa vida, é Deus quem nos dá energia, é Deus quem nos dá condições do funcionamento regular, saudável da nossa vida, do nosso corpo, do nosso organismo, não só da vida física, mas emocional, mental, espiritual. É Deus quem é o nosso provedor em todas essas áreas da nossa vida, começando das questões mais básicas, mais elementares, o pão de cada dia, até as questões mais complexas da vida humana. Deus é o nosso provedor. Portanto, o texto nos ensina que o Senhor é o provedor da família. E, por último, irmãos, o texto nos ensina, nos versículos 3 a 5, que o Senhor é o doador da família. E o que é que nós aprendemos aqui? Versículo 3 a 5, a partir do versículo 3 ao versículo 5, dizem assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Importante a gente observar aqui, irmãos, no versículo 3, que mostra que herança do Senhor são os filhos. É muito importante que a gente tenha essa percepção. Filhos, eles são doação de Deus à família. Eles são dádivas de Deus para a família, mas eles não pertencem aos pais. Os filhos são herança do Senhor. É muito comum nós vermos pessoas, famílias, que se sentem incompletas às vezes. Nós temos observado isso, nós temos testemunhado isso e acompanhado essas questões na nossa prática profissional, de pessoas que chegam no ambulatório procurando o psiquiatra ou até o psicólogo para fazer consultas nessa área, traumatizados porque não conseguiram, a mãe não conseguiu conceber, o pai chateado porque a mãe não concebe, ou é estéril, ou tem algum problema de saúde que não consegue engravidar, e acham que os filhos é que complementam o casamento. Essa é uma ideia errada, porque na verdade o casamento ele é completo em si mesmo. Quando o homem e uma mulher se casam, se completa então a conjugação familiar. Os filhos, segundo a orientação desse texto,
são herança do Senhor e são doação do Senhor. Filho não é complemento de casamento. Filho é adição do casamento. Então é importante a gente notar essa questão. O filho é uma adição, é uma soma. Se algum casal pensar que vai precisar de filhos para completar o casamento, então vai ser uma frustração a vida inteira. E não é preciso ser assim. Todo casal pode ter seus filhos ou pode gerar filhos no coração. Pode acompanhar pessoas que necessitam de orientação, né, de acompanhamento de um pai ou de uma mãe, e não precisa necessariamente ser filho biológico. Né? A adoção é uma possibilidade e também o acompanhamento através do cuidado, de uma boa palavra, né? Aqueles chamados filhos gerados no coração. Todas essas coisas são importantes e isso pode ser feito sem necessariamente as pessoas terem filhos biológicos. Se tiverem, graças a Deus por isso. Se não tiverem, graças a Deus também. Deus sabe todas as coisas. Deus é o provedor, Deus é o protetor, né? Deus é o edificador, protetor, provedor e doador da família. Se o Senhor quiser doar filhos, Ele os adicionará à família, porque os filhos são do Senhor. Tá? Então é importante que haja essa compreensão. Filhos são ótimos, são bons, são maravilhosos, tá? Mas é necessário entender que os filhos são adição e eles são herança do Senhor. Filho é sempre uma doação de Deus aos pais. Portanto, Deus nos abençoe, que nós entendamos que a família teocêntrica, ela pode viver uma vida feliz, pode viver uma vida de gratidão a Deus, porque Deus é o edificador, o protetor, o provedor e o doador da família. Sem Deus, a família está fadada ao fracasso. Toda família que não se colocar nas mãos de Deus, que não buscar em Deus a direção, a orientação para a sua caminhada, para a sua trajetória, vai ter muitas dificuldades ao longo da sua caminhada. É preciso que Deus seja aquele que dá constituição, agregação à constituição familiar, tá? Ao núcleo familiar. Que Deus abençoe aos nossos irmãos, abençoe a todas as famílias de nossa igreja, a todos aqueles que estão acompanhando a nossa live no dia de hoje. E nós vamos agora fazer a leitura de uma poesia que foi colocada na página da igreja, mas tem muitas pessoas que não têm acesso à página da igreja, porque não tem Facebook, e nós vamos fazer a leitura desta poesia, que foi colocada hoje na página da igreja, e amanhã será colocada uma outra poesia, né, na página alusiva ao mês do lar. E a de hoje, ela diz assim: maio, mês do lar. Maio é o mês do lar, mês da família cristã. Por isso a Deus agradeço, orando a cada manhã. Maio é o mês do lar. Nele a Deus servimos, louvando em todo tempo ao Santíssimo Deus Trino. Maio é o mês do lar, lugar de paz e de amor. Por isso sigo cantando, glória, glória ao Salvador. Maio é o mês do lar. Sigamos nossos caminhos, pois Deus está conosco, nunca estamos sozinhos. Que o Senhor nos abençoe. Esta poesia é dedicada à família, às famílias que estão participando da nossa transmissão. Deus os abençoe abundantemente e
receba esse presentinho aí, alusivo ao mês da família, e amanhã nós estaremos colocando uma outra poesia e recitando-a durante a nossa transmissão. Irmãos, nós estaremos agora fazendo os agradecimentos e temos os pedidos de hoje. Vamos agradecer pelas bênçãos que recebemos a cada dia. Recebemos na nossa vida, graças ao Senhor, mais um dia de vida acrescentado à nossa existência. Agradecemos pelas famílias de nossa igreja, famílias da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, as famílias de nossos amigos e de nossos familiares, né? Nós somos gratos a Deus por cada uma dessas famílias. Nós estaremos orando também pelas nossas famílias e pelas famílias da igreja, tá? É o nosso pedido de oração, é agradecimento e também petição a Deus. Nós estaremos hoje orando pela mãe do Josias, a dona Noêmia Gonçalves. Hoje à tarde nós conversamos com a Selma e ela estava internada, tinha ido para o Pedro II, estava lá internada. Nós estaremos orando pelo Elson Ribeiro, que é o filho do diácono Eronides e da Ismaília. Conversamos hoje com a irmã Ismaília também. O Elson está no isolamento, ele foi acometido, né, da Covid, já está medicado, está estável, está bem, e nós estaremos orando pela recuperação do Elson, tá? E também estaremos orando pelos nossos idosos, pelos enfermos de um modo geral, aqueles que já foram citados aí durante a semana, e por essa pandemia. Nós vamos continuar suplicando a Deus, continuar pedindo, clamando a Deus por essa pandemia, para que Deus faça cessar essa pandemia, diminuir essa curva, cessar o número de mortos. Deus pode fazer todas essas coisas. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o Deus da misericórdia. Nós estaremos então orando nesse momento. Senhor, primeiramente nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, nós engrandecemos o Teu nome e nós neste momento Te agradecemos também pelo dia de hoje, acrescentado à nossa existência, a vida das famílias de nossa igreja, de nossos amigos e familiares. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida, Senhor, de cada irmão nosso, de cada amigo e familiar nosso. Nós agradecemos, ó Deus, por mais um dia acrescentado à nossa existência. Nós pedimos também, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, que Tu cerques de livramento as nossas famílias, abençoando-as, ó Deus. Abençoe também, nós pedimos, a dona Noêmia Gonçalves, a mãe do Josias, que está no Pedro II. Ó Senhor, tem misericórdia desta vida, Senhor, abençoando também a Selma e o Josias. Abençoa, Senhor, ao Elson, tem misericórdia, Senhor, deste moço, guardando, protegendo, cercando de livramento a família do diácono Eronides e da Ismaília. Abençoa, Senhor, nós pedimos ainda todos os enfermos de nossa igreja, Senhor, todos aqueles que foram citados, mencionados durante toda essa semana. Guarda, Senhor, essas vidas, abençoa, Senhor, essas vidas preciosas. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Abençoa, Senhor, o nosso país. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, pela diminuição, Senhor, dos casos de Covid, Senhor, que estão sendo a cada dia surgindo, que estão a cada dia adentrando aos hospitais. Tem misericórdia, Senhor. Tu podes fazer parar esta pandemia.
no Brasil e no mundo. Tu detens todo o poder. Tu és o Senhor de toda a terra. Tu és o Senhor do universo. Tu és soberano sobre todas as coisas. Não há nada impossível para ti, Senhor. Se tu quiseres, tu podes fazer cessar agora, se o Senhor quiser. Por isso nós clamamos, ó Deus, por esta pandemia, para que ela cesse, Senhor. Tem misericórdia das nossas autoridades. Tem misericórdia dos profissionais de saúde, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de todas as famílias que estão sofrendo, Senhor, com esse problema, com essa doença. Misericórdia dos enlutados, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Cerca, Senhor, de livramento. Dá-nos uma noite de paz. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós, mais uma vez, somos gratos a Deus pela sua participação. Agradecemos pelas famílias que estiveram conosco participando no dia de hoje. Nós pedimos a Deus que os abençoe abundantemente, dando-lhes uma noite de sono muito abençoada, um sono reparador, revigore a saúde dos nossos irmãos. Nós amanhã, se o Senhor assim permitir, temos então encontro às 9h e às 19h30, falando ainda sobre a família. Aproveitando esse final de mês, 30 e 31, estaremos fazendo essa abordagem acerca da família cristã. Que o Senhor abençoe a todos. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nos vemos mais uma vez através desta live. Deus os abençoe abundantemente.